Olá, querido colega optometrista. Olá, estudante de optometria. Que bom estar aqui com vocês nesse dia. É um prazer muito grande, né, ter aceito esse convite do CBO Educa para a gente aprender um pouquinho mais juntos sobre a visão. Para quem não me conhece, eu sou a professora Nubia Bergoni, sou bacharel em optometria, tenho especialização em optometria comportamental e terapias visuais. Então, hoje, a maior parte do meu tempo eu passo tratando, né, e ajudando pessoas que têm estrabismo, ambliopia, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de leitura, através das terapias visuais. E, com isso em mente, dentro da filosofia que eu trabalho, eu vim compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre algo que você já ouviu, mas talvez você não tenha dado a devida atenção, porque é algo que a gente estuda, mas eu gosto sempre de colocar na prática, e é justamente isso que a gente vai fazer hoje juntos. E eu estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês compartilhando sobre o tema de a via magnocelular, o que você não sabe sobre a via magnocelular. E a gente sabe, a gente aprende, estuda, né, na faculdade sobre essa via maravilhosa. Porém, tem alguns detalhes que eu queria dividir com vocês hoje que talvez você já tenha ouvido falar, mas a gente às vezes não consegue, como eu comentei, não consegue colocar isso na prática, né, na nossa prática clínica. Então, qual que é a importância dessa via para o nosso dia a dia como optometrista clínico? Tudo bem? Então, assim, gente, para começar, eu quero que vocês pensem assim: nós temos algumas divisões anatômicas na nossa retina, divisão central e visão periférica, e tanto dos cones, né, das células dos cones dos bastonetes, isso depois passa para as células ganglionares e também são ajustados ali, começam as vias magno e parvocelular a partir do núcleo geniculado lateral, e quando chega no córtex occipital, elas são divididas. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E geralmente a gente tem uma tendência a dar muita ênfase para a parte de visão central, né? A gente quer a cuidade visual, a gente quer que o paciente tenha 20/20, esse sempre é o nosso foco. Só que a gente esquece da via magnocelular, que ela é super importante. E eu quero que vocês saibam quando, dependendo de qual teste você faz, dependendo de correção você vai sugerir para esse paciente, você está atuando nas duas vias, mas talvez você não associe. E é isso que a gente vai ver agora. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso slide. Deixa eu só colocar aqui, só um pouquinho. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. O que você não sabe sobre a via magnocelular? Esse é o nosso tema de hoje. Tudo bem? Eu quero recapitular bem rapidinho a via visual central. Por quê, gente? Esse é o caminho que a luz percorre quando chega na nossa retina até o nosso córtex visual primário. Tudo bem? Então você já está cansado de saber isso, já caiu na sua prova, né? Você já tirou 10 e, enfim, isso aqui, a gente sabe. Por que eu quis trazer isso para vocês de novo? Porque, como eu falei, anatomicamente nós temos os cones e os bastonetes, e a gente divide as duas vias, magno e parvocelular, por uma questão didática, mas elas estão intrinsecamente, elas dependem uma da outra para que tenha uma boa visão, tudo bem? Então, a informação visual chega até aqui o núcleo geniculado lateral, que fica ali dos nossos núcleos talâmicos, tá? Que fica no núcleo geniculado lateral. Aqui eles são organizados em duas vias e aí mandados para o córtex, e dependendo da informação, se ela é uma informação mais central ou mais periférica, ela vai para áreas de associação diferentes do nosso cérebro. Tudo bem? Quando a gente vai aprender sobre a via visual, a gente pensa nessa via, mas a gente sabe que tem uma segunda via, né, que é a via que controla a acomodação, os reflexos pupilares e os movimentos dos nossos olhos, os movimentos oculares. Então, geralmente é dividido de duas formas, né? Dessas duas vias. Só que eu gosto muito de estudar neurociências e eu quero trazer um pouquinho mais sobre isso para vocês. Então, o autor que eu vou usar chama-se Kendall e o livro que eu tirei essas imagens chama-se Princípios de Neurociências. E Kendall, ele coloca 3 vias visuais, né? Essa via que a gente está vendo aqui, ele chama de via visual de processamento visual, né? Porque ela vai desde a retina até o córtex visual para as imagens serem processadas. Muito bem. Então eu quero apresentar rapidamente para vocês as outras duas vias,
para você ver por que ele divide em duas vias e também para você entender aonde que a gente vai estar atuando, principalmente na via magno-celular. Tudo bem? Então, a via A, como eu falei para vocês, ele chama de via de processamento visual e aquela via que a gente conhece, estuda, vai desde a retina até o córtex occipital. Tudo bem? Tudo bem certinho, passa por todos os nossos núcleos ali de associação até chegar no córtex visual primário. E chegando aqui, dependendo da informação, ele sobe para a via dorsal ou vai para a via ventral. E a gente vai lembrar um pouquinho mais sobre esses processos, tá bom? A nossa segunda via é de acomodação, reflexos pupilares e movimentos oculares, certo? Então, a via B para o Kendall é a via de reflexo pupilar e acomodação, que ela vai da retina até próximo ali à área próxima, vai até a área pré-tectal, e daí ela a informação já volta, a referência já volta com a resposta, porque é um reflexo, tá? Então, vem da retina até a área pré-tectal, ali ele faz conexão com o núcleo oculomotor acessório, volta pelo gânglio ciliar e aí ele faz acomodação, miose, midríase, né, o que for necessário ali. Tudo bem? E a via C, gente, ele divide a nossa segunda via em via B e C, tá? Por quê? Olha que diferença, né? O reflexo pupilar e acomodação, ele vai até metade do caminho e volta, já com a resposta. Mas para você fazer um movimento ocular, e aqui ele chama de movimento horizontal, né? Que são principalmente os movimentos ali de sacadas, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Para você olhar para o lado não é tão simples. Olha a quantidade de conexões que você tem que fazer. Então, parte dessa informação do movimento ocular horizontal realmente vai para o núcleo geniculado lateral, parte dele vai direto para o colículo superior. Então, dependendo da informação que vem, vai até o córtex e aí ele faz outras conexões com o córtex parietal, por exemplo, córtex frontal também, para daí você fazer um movimento de busca, por exemplo, que é o movimento sacádico. Então, gente, por que ele divide dessa forma? Porque não é tão simples o movimento dos nossos olhos chegar até ali o núcleo geniculado lateral, o colículo superior e voltar. Tudo bem? Então, ele faz toda essa conexão, colículo superior, para daí núcleo abducente, para daí o nervo, para daí fazer. Então, não é algo simples. Tudo bem? E aí a gente vai entender um pouquinho mais por que eu estou enfatizando tanto essa divisão das vias e por que isso é tão importante para o nosso dia a dia, tudo bem? Então, relembrando, gente, chegando ali no núcleo geniculado lateral, essas fibras, né, essas informações visuais, elas são divididas em via ventral e dorsal, e elas se cruzam quando chegam, elas se invertem, na verdade, né? Quando chega ali no córtex occipital, e aí a gente tem a via ventral e a via dorsal. A via ventral, ela vai para a temporal, né? E é responsável pelas cores, pelas formas, pelos detalhes. Então, basicamente, se a gente for pensar em acuidade visual, a gente vai pensar ali na nossa acuidade visual central, tudo bem? E a via dorsal, que é a via parietal, ela está muito ligada com o nosso movimento, com a nossa direção, que é a responsabilidade da nossa visão periférica. Então, até aí, eu tenho certeza que você já sabe, né? Você já tem essa noção. Mas qual a responsabilidade da via parietal, que é a da via dorsal, no seu paciente do dia a dia, né? Quais são as habilidades visuais que são responsáveis pela via magnocelular, que é a via dorsal? Vamos ver. Então, vamos ver as funções primárias de cada uma dessas vias, tudo bem? A via parvocelular, a gente já sabe, a via de acuidade visual, de detalhes, de cores, está muito ligada à memória visual, né? Para você relacionar aquilo com algo que você já sabe, que você já guardou na sua memória. É quando essa via é a via de nomeação, é a via de descrição, ela está muito ligada com a parte fonológica, tanto que o lobo parietal, desculpa, tanto que o lobo temporal, ele também é responsável pela área de compreensão da audição e da fala ali, eles se conectam, tudo bem? Então, é importante que a gente saiba que a via parvocelular está muito ligada com a nossa linguagem e principalmente com a nossa cognição, tudo bem?
Agora, a via magno-celular, o que, que a gente geralmente aprende, né? Que é uma coisa mais simples. A via magno-celular é a via de movimento. A via magno-celular, ela não precisa tanto de detalhes. Mas o que isso significa? Bom, a gente sabe que a nossa via magno-celular é a integração, ela faz uma integração com o nosso equilíbrio, né, com a parte vestibular e também com a parte proprioceptiva das sensações, de entender onde você está no mundo e também que te mantenha numa postura ereta e estável, né, cuida muito dessa questão de equilíbrio, mas ela também está ligada com o que nós estamos prestando atenção no nosso campo visual, tá? Que daí são os nossos movimentos sacádicos, os nossos segmentos. Então, veja, ali no seu slide, escolher qual objeto de interesse dentro do campo visual através dos movimentos oculomotores, convergência, e aí também entra a vergência, né? Tanto a divergência quanto a convergência, acomodação e etc. Gente, a segunda e a terceira via de Kendall é justamente ali a conexão com a nossa via magno-celular. Você viu que ela parte da informação vai só até a metade do caminho e já volta, que é o caso dos reflexos pupilares de acomodação, mas também ele pode conectar com o córtex occipital e várias outras áreas do nosso cérebro. Então, quando você está fazendo, né, avaliando a acomodação, seja com teste específico de acomodação, seja com uma é, retinoscopia dinâmica, com Moindra, enfim, quando está fazendo um MEM, você está avaliando o comportamento daquela pessoa e vendo como que está a via magno-celular dela. Quando você faz os movimentos sacádicos, os movimentos de segmento, as versões, as duções, é uma criança, eu trabalho com criança, então os meus exemplos sempre são de criança, mas o adulto também. É uma criança mais desastrada, é uma criança que se bate, que cai. E muitas vezes, gente, a gente sempre pensa em altos graus, a gente sempre pensa em correção. Mas às vezes, essas duas vias elas não estão integradas. Isso que a gente tem que pensar. São vias que didaticamente a gente separa, mas elas têm que estar sincronizadas. Porque você usa os movimentos dos seus olhos destacados, por exemplo, para fazer uma leitura, né, para seguir uma linha. Mas você só vai conseguir ler de fato, identificar aquela palavra, se fizer conexão com a via parvo celular. Então é muito importante que a gente saiba, por isso que tem criança que consegue identificar a palavra, por exemplo, ou identificar a letra, mas ela não consegue ler uma linha, ler uma palavra entendendo aquilo que ela está lendo, porque não tem essa conexão. Tudo bem? E lembrando, a via magnocelular está muito ligada com a atenção visual. Então, às vezes a gente tem aquela criança que é um pouco mais hiperativa, uma criança que não para, uma criança que acaba, né, enfim, tendo esse diagnóstico às vezes de TDAH. E muitas vezes, se você estabiliza esses movimentos oculares dela, melhora essa acomodação, ela consegue ter controle sobre o seu sistema visual, ela acalma, tudo bem? Eu tenho alguns exemplos para dar para vocês de pacientes meus que às vezes eles têm uma boa acuidade visual, então a via parvo celular teoricamente está tranquilo, mas quando você pede para essa criança ter uma autonomia para andar sozinho, para fazer alguma atividade que envolve né, movimento, aí já fica bem mais complicado, a criança não consegue, e aí você tem que ajudar essa pessoa, você consegue fazer isso como optometrista, tudo bem? Então, rapidamente, gente, a gente falou um pouquinho, né, sobre a via ventral, que é a via parvo celular, e é sempre bom a gente lembrar que ela faz conexão com essas áreas de leitura, né, com identificação de cores, de objetos, com a descrição do que a gente está vendo, tá? E a via magno, ela faz muito essa conexão com o movimento, com a posição dos objetos, aonde você está em relação aos objetos que estão ao seu redor dentro do seu campo visual, tá muito ligado com a atenção visual e é uma via um pouco mais rápida, né? Você precisa ter um pouco mais de ter noção de espaço, tá, tem a ver com a via magno-celular, a visão 3D, a nossa visão em estereopsia também está ligada com a via magno-celular. Então, tudo que for assim de espaço, movimento, rapidez de foco está ligado com a via magno-celular. Tudo bem?
Aqui, eles, na verdade, Kendall mostra um estudo sobre os nossos movimentos oculares, né, e de atenção. Então, o salto de imagem de um objeto de interesse, no caso aqui, principalmente o rosto das pessoas, a pessoa está focando, né? Então, tanto assim, para onde que é o interesse dessa pessoa, como também quanto tempo ele fica fixando nessa pessoa. Então você tem o salto, né, a busca do que é de interesse para você e quanto tempo você fica fixando aí. É importante, gente, que talvez vocês saibam, quando pessoas que trabalham com marketing precisam saber qual que é o interesse, qual cor chama mais atenção, qual logo elas gostam mais, fazem muito essa avaliação dos movimentos oculomotores e de fixação, porque mede justamente o interesse e a atenção visual. Tudo bem? Aqui tem uma frase que eu gosto muito, que Shaila em 2015 falou assim: o efeito inadequado do estresse neurológico do sistema visual faz com que a função periférica desligue a fim de reduzir a sobrecarga cortical. Ambos os processamentos, ventral e dorsal, serão prejudicados. O que ele está falando nessa frase, gente? Vocês já devem ter percebido que quando a gente está, por exemplo, apaixonado, ou a gente está estressado, ou a gente está numa prova que a gente precisa se concentrar, parece que você fica tão focado ali quando a demanda cognitiva é bastante alta, você fica tão focado nisso que parece que nada mais existe, é só você e a prova, só você e a pessoa que você está gostando. Por que isso acontece? Quando a gente está em estresse, uma das primeiras coisas que o nosso sistema biológico faz é cortar a nossa periferia, para que você foque no que você precisa fazer. Só que quando você acaba colapsando essa periferia, você perde movimento, você perde a noção de espaço, você perde a noção de tudo que está na sua periferia. E isso não é legal, porque a gente precisa dessa sincronia entre a via ventral e a via dorsal, entre a via magnum e parvo celular. Tudo bem? Então a gente precisa entender que o equilíbrio entre essas duas coisas é primordial. E nós temos algumas alterações, algumas síndromes, né, alguns problemas da via magnocelular, você já deve ter ouvido falar sobre isso, quando está colapsada essa periferia. Né? Eu tive um caso, até depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar um vídeo que a gente fez com o conselho aqui do Paraná para promover a optometria, e ali aparecem alguns pacientes meus, e uma delas foi diagnosticada com síndrome de Illen, e ela usava os óculos coloridos e tudo mais, e a gente fez terapia visual nela, ela melhorou bastante. E uma das coisas que tinham dito para ela é que ela não tinha visão periférica. E uma das coisas que eu faço em terapia visual, independente do diagnóstico, é abrir a periferia desse paciente, estabilizar e sincronizar ele com a visão central, né? Com a visão ventral, no caso. E aí eu falei, né? Expliquei. Quando ela me falou isso, eu não tenho. Eu falei, não, mas você não tem. Ela está fechada, ela está constrita, então a gente tem que abrir. E era uma criança que não tinha nenhuma independência para andar, para sair sozinha, ela já tinha seus 15 anos. Era uma criança muito dependente da mãe, ela não saía sozinha, ela tinha medo, né? E no vídeo a mãe fala no vídeo, se eu fosse para um lado, a gente estava na rua, tinha um poste. Se eu fosse para o lado, por mais que ela estivesse do outro lado, ela me seguia, ela voltava para me seguir. Isso era uma coisa que eu não entendia porque acontecia, mas eu vi que ela não tinha segurança. Que eu falo para os pais que é a segurança visual que a gente busca, né? Essa autonomia da pessoa acreditar e ter certeza daquilo que está vendo para tomar decisão. E uma das coisas que a gente conseguiu, isso foi indiretamente, porque a gente tinha outros objetivos, mas a parte social dessa criança melhorou, a parte de mobilidade dessa criança melhorou, e veja, ela tinha 20/20, tá? Ela não tinha prescrição de óculos para nenhuma ametropia. Isso era puramente um problema na via magnocelular, então ela tinha problemas de leitura, problemas de entender aquilo que ela estava lendo, mas também problemas de mobilidade, mesmo com a acuidade visual 20/20, né? A gente fala que tem uma constrição do campo funcional, do campo visual funcional. Então, não é que, por exemplo, essa pessoa tem um glaucoma, que daí você tem a perda definitiva e irreversível desse campo, né? Não, a função da visão periférica tá rebaixada. Então, foi muito legal. E essa frase traz muito isso, né? Então, quando você desliga a sua visão periférica porque você precisa de uma demanda
maior da sua visão central, quando a gente está em estresse, geralmente isso acontece, a gente precisa ensinar esse paciente que ele tem que abrir a visão periférica, e aí por isso o meu curso chama-se Visão Mágica, que faz uma alusão à visão periférica, para que a pessoa tenha que abrir essa visão periférica dela. Tudo bem? Então, gente, tem que haver uma sincronia entre a via magno e parvo celular. Elas precisam trabalhar como um time, em conjunto, tá? Isso parece muito óbvio, mas quando você para pensar que nós temos problemas, né, problemas de acomodação, problemas de divergência, problemas dos movimentos oculomotores, e mesmo que a pessoa tenha, né, 100% de visão, 20/20, você começa a entender que fala, opa, talvez a parte de foco dessa pessoa, de nitidez de imagem por um erro refrativo, tá tudo certo, mas tem outras habilidades visuais que têm que ser exploradas, né? Uma das coisas que eu desafio vocês a fazerem é pegar um paciente que tenha problemas, né, de leitura, que seja um pouco mais desastrado e tal, meçam a estereopsia desses pacientes. Tem 20/20, mas tem sintomas, possivelmente a visão 3D, a estereopsia vai estar rebaixada mesmo com 20/20, tá? Núbia, é possível a gente melhorar? É possível. É possível, com certeza, você, como optometrista, melhorar a vida dessa pessoa. Tudo bem? Então, vamos relembrar. Via magnocelular, tá ligado com a atenção visual. Via parvocelular, com a cognição. Então, se você tiver um problema magnocelular, você vai ter um problema aonde? Né? Vamos pensar juntos aqui. Tá anotando? Eu espero que você tenha anotado tudo isso, que é muito importante. Disfunção na via parvo vai me dar problemas de linguagem, tá? Problemas de associação com a parte fonológica, baixa compreensão de leitura, problemas de matemática. A gente tem que lembrar também, né, de como está a cuidado visual desse paciente e tudo mais, mas mais a questão de detalhes, de descrição, de saber como se expressar, tudo bem? Descrever aquilo que você está vendo. Agora, via magno celular, preste atenção. Insuficiência de convergência é um problema na via magno celular. Insuficiência de acomodação é um problema na via magno celular. Baixa velocidade de acomodação, porque a gente sabe que às vezes a pessoa consegue lá no flipper, por exemplo, mas é muito lento, também é um problema na via magno. Baixo controle dos movimentos oculomotores, né, que são sacádicos os segmentos, também vai estar com problema. Reservas funcionais também vão estar reduzidas e o campo visual funcional vai estar constrito, vai estar mais fechado, tá, gente? E aí você me pergunta, mas Núbia, legal, a gente gostou dessa aula, mas eu, como optometrista clínico, eu não sou optometrista comportamental, como que eu vou fazer para ajudar esse paciente? Gente, só de você lembrar que mesmo que você tenha uma sombra negativa, tá? Não quer dizer que a pessoa tem uma miopia, e você lembrar disso e colocar isso em prática, isso já vai ajudar muito a pessoa. Porque quanto mais negativo você coloca, mais focado e centrado essa pessoa fica. Então, se você colocar o menos negativo possível, antes a gente falava do máximo positivo, mas agora vamos falar que a gente tem muitos pacientes que têm problemas acomodativos, que vêm com sombras negativas, né? Ou que têm uma acuidade visual ruim, mas não tem sombra negativa, então não é uma miopia, e você fica, meu Deus, o que eu faço? A gente está aprendendo muito também sobre a prescrição de baixas potências positivas para perto, né? Que ajudam muito na questão da postura visual desse paciente, da resposta que ele vai dar. Então, só de você obter esse conhecimento, de você ir atrás sobre essas informações, da gente discutir aonde que a gente está atuando e o porquê que é tão importante isso, já vai fazer toda a diferença. É claro que se você quiser se especializar, se você quiser ser um terapeuta visual, né, trabalhar com terapia visual, ir além um pouquinho de prescrição apenas, você pode se especializar em optometria comportamental e em tantas outras que nós temos aqui, né, no Brasil ofertadas, mas desde que você esteja aberto para isso,
desde que você esteja com a mente e com o coração aberto para aprender mais sobre isso, eu tenho certeza que você vai poder ajudar muitas pessoas. Tudo bem? Lembre-se, a visão é um processo dinâmico que precisa estar em harmonia entre todas as suas habilidades, tanto de entrada quanto de processamento. Lembrar que a acuidade visual é legal, é importante, mas não é tudo. Tudo bem? A gente tem várias outras habilidades. É aquele paciente que chega, que tem 20/20, que tem muito sintoma. É aquela criança que já passou da idade e não consegue ler. É aquela criança que tem diagnóstico de dislexia. E quando você vai ver, é um problema visual, é um problema nas habilidades visuais. Certo, gente? Então, assim, ó, todas as nossas habilidades visuais têm que estar funcionando em conjunto. Se uma tiver melhor, se uma tiver sobressaindo, vai estar suprimindo a outra. A gente precisa trabalhar com essas habilidades. Tudo bem? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu agradeço a oportunidade que o nosso Conselho Brasileiro me deu de estar aqui falando para o Brasil todo. E eu agradeço muito a atenção de vocês, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem bater um papo, falar um pouquinho mais sobre optometria, porque eu acho que só quando a gente ajudar, né, se ajudar uns aos outros, a gente vai crescer. E eu tenho certeza que nós temos potencial aí para ter um sucesso com os nossos pacientes. É o meu desejo. Fiquem com Deus. Muito obrigada.